Há muitas pessoas que afirmam que a Bíblia prova que Jesus era um homem feio, porque geralmente, na maioria das representações de Jesus, são retratadas Jesus como um homem bonito. E eles dizem que Jesus era um homem feio. Bom, a Bíblia não fala isso, não prova. Na verdade, não diz, porque os apóstolos não tiveram necessidade de escrever isso. Mas há uma passagem específica do profeta Isaías que ele teve uma visão da aparência de Jesus. E alguns entendem que ele afirma que Jesus é feio, que essa aparência é a aparência de Jesus mesmo. Mas será mesmo? Bom, vemos aqui Isaías 53, do versículo. Você sabe, né? Isaías 53, versículo 1, né? 2 aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? Em quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza nem formosura. Quando nós olhava para ele, não havia nenhuma beleza para que nos atraísse. Esse versículo que é aqui vocês que chama muita atenção. Aqui está dizendo que o Messias não teria beleza nem formosura. E quando nós olhar que ele tinha a aparência de uma terra seca. Obviamente, de uma raiz de uma terra seca não é bonito. Mas esse versículo é utilizado para dizer que Jesus era feio. Porque quiser estar dizendo que Jesus não tinha beleza. Lembrando, não é que Jesus fosse esse homem, como posso dizer, esse homem galã aí, né? Mas também ele não poderia também, sabe, se ele é tão feio, provavelmente não, ninguém sabe. Mas desse versículo, querer afirmar que esse versículo afirma isso é uma heresia, porque não diz. Se analisarmos o contexto, veremos que o contexto de Isaías 53 está relacionado à aparência de Jesus no momento da sua crucificação. Ou seja, Jesus no momento da crucificação, quando ele foi levado pelos soldados, Jesus ele foi espofetado, ele foi açoitado. Veja aqui, é, Mateus, Mateus capítulo 26, versículo 67. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e os outros os bofetavam. Ou seja, Jesus ficou desfigurado. Então, obviamente, ele não teria beleza. Vamos aqui mais adiante. Olha só. Vemos aqui, ó, que Lucas, capítulo. Olha só, veja que interessante. É a mesma passagem, ó. Lucas, capítulo 22, versículo 63. E os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele, ferindo-o e vendando-lhe os olhos, feriam no rosto. Então, veja que Jesus ficou com o rosto ferido, ou seja, ele ficou desfigurado, ou seja, não teria como ele ter uma beleza, sendo que ele foi ferido. E João capítulo diz assim, João 18, né? Mas a gente vê, né? Vamos aqui. Versículo 1 de João 19. Pilatos então tomou a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram sobre a sua cabeça e lhe vestiram uma veste púrpura. E diziam a ele: Salve, Rei dos Judeus! E batiam no seu rosto. Ou seja, então Jesus teve. Eles batiam no rosto e Jesus foi curado. Obviamente, ele não teria beleza, porque ele foi ferido. Então, quando Isaías 53 diz que Jesus não tinha beleza ou majestade para que nos atraísse, é no momento da sua crucificação, porque obviamente Jesus foi ferido. E vamos ler aqui os versículos depois, tá? Você pode ler, acompanhe esse. Isaías 53 não afirma-se. Ó, vamos aqui no versículo. É, o versículo. Vamos aqui dos versículos, ó.
Vamos aqui, vocês vão ler nos versículos, tá? Diz assim: E era desprezado e o mais humilhado entre os homens, homem de dores, experimentou de trabalhos, nos trabalhos, e como um de que os homens escondia o rosto e era desprezado, nós não fizemos caso dele algum. Alguns argumentam que Jesus, olha só, Jesus era um homem experimentou de trabalhos. Isso significa que ele era feio? Não, porque Jesus estava carregando uma cruz, ele estava sendo desprezado. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por Deus e oprimido. No versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas extremidades. O castigo nele, que nos trouxe a paz, estava sobre ele. Pelas suas pesaduras, fomos sarados. No versículo 7, olha só que interessante. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus predadores. Ele não abriu sua boca. Veja, veja como está fazendo sentido. Isaías está dizendo que Jesus não abriu a boca. Ou seja, não é que ele ficou sempre no mundo, mas em que tal momento ele não reclamou. Veja que isso está relacionado quando Jesus está com o rosto segurado. Por quê? Na crucificação. Porque Jesus ele foi levado a Herodes e ele não respondeu. Veja que depois é dito também que Jesus foi obediente a Deus até em morte de cruz. Ou seja, ele não reclamou. Ou seja, então, então já começa por aí. Então, quando diz que ele não tinha beleza, está falando. Aqui o versículo 7 é o mais claro, está relacionado à crucificação, porque nesse momento ele não abriu sua boca, ele foi oprimido, humilhado e não reclamou. Não reclamou. Em muitos casos, nós vimos nos evangelhos, Jesus, ele teve suas mãos furadas, não reclamou, sofreu quando foi açoitado. Então, está tudo relacionado à crucificação. Então, Isaías não está dizendo que Jesus era um homem feio, mas que naquele momento ele está referindo, foi a visão da aparência de Jesus que ele teve. Ou seja, Jesus no momento quando ele estava quando ele estava sofrendo, quando ele estava sendo torturado, humilhado, espancado. Então faz todo sentido. Então, então querer pegar um versículo, só ler um versículo ou dois para afirmar que Cristo não tinha beleza, Jesus era um homem humilde, sim, aparência claramente, mas dizer que esse versículo diz que Jesus era um homem feio, tipo, muito feio, como alguns querem vender essa ideia, já que você geralmente quer destruir a imagem de Cristo, e muitas vezes querer afirmar que uma tal aparência de Jesus é, afirma-se que Jesus era um homem feio em um contexto que não tem nada a ver com a aparência de Jesus, mas está falando no momento da sua crucificação, porque Jesus foi humilhado, espancado, foi ferido, então obviamente ele não teria beleza naquele momento. Então, querer se afirmar que o tal contexto afirma-se a tal coisa é completamente fora, porque o contexto é claro, está falando sobre a crucificação de Jesus, no momento da sua crucificação. Então, fazem muito mal interpretada por eles. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Fique com Deus. Tchau.